Abra comigo em Apocalipse de João, capítulo de número 3. Apocalipse de João, capítulo de número 3. Abramos a palavra do Senhor, nosso Deus. Apocalipse de João, capítulo de número 3. Carta à igreja em Sardes. Apocalipse, vou ler aqui na Bíblia, capítulo 3, o verso 1 até o verso de número 6. Apocalipse 3, de 1 a 6, diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos orar mais uma vez. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Fale com Deus, faça uma oração ao Senhor, faça uma oração ao Senhor, peça a bênção de Deus nesta hora, em nome de Jesus, para que Deus nos abençoe, para que Deus fale ao nosso coração, por meio da sua santa palavra. Pai querido, graças te damos, louvamos o teu nome, ó Pai, pela bondade do Senhor, em estarmos mais uma vez na tua casa, nesse dia de domingo, dia do Senhor. Queremos também nesse dia lembrar que é o dia das mães e agradecer ao Senhor pelo dia das mães. Que o Senhor possa abençoar cada mamãe, derramando sobre elas graça, bênção e unção, poder dos altos céus. Obrigado, Senhor, que Tu és o Deus da vida, o Senhor da vida, a Deus que tem nos abençoado a cada dia e nos suprido. E obrigado, Senhor, pois nessa semana nova que se inicia, nós estamos celebrando 55 anos de organização desta amada igreja. Podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Tu és bom, Tu és amável, Tu és todo-poderoso e nós te agradecemos de todo o nosso coração, pois desde a fundação, desde o início até o presente, a boa mão do Senhor tem conduzido esta igreja, tem sustentado esta igreja. Obrigado por cada pastor, por aqui já passou, cada presbítero, cada diácono, pelos atuais, pelos membros, por cada um que já foi membro desta igreja, pelas centenas de batismos e profissões de fé, inúmeras conversões, entregas ao Senhor, e muitas pessoas hoje servindo em outros estados, outras igrejas, outras cidades, que foram frutos do trabalho desta igreja. Ao Senhor toda a honra, ao Senhor toda a glória. E obrigado pela certeza e a convicção que Tu és o Deus que continua sustentando, Tu és o Deus que continua abençoando. Bendito e exaltado, glorificado seja o Teu nome. E agora, ó Pai, que vamos ministrar a Tua palavra, pedimos, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Carta à igreja em Sardes. Nós estamos ministrando nas tardes e noites de domingo sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Pediu um diácono para fechar a janela do lateral ali para mim. A luz vem, já vai bater no painel aqui, aí atrapalha, por favor. Carta às 7 igrejas do Apocalipse. João recebe esta revelação de Deus, João recebe esta orientação de Deus, e ele então escreve. E a carta que vamos estudar hoje é a igreja de Sardes. Antes de entrar nesta cidade, ou nesta igreja que estava em Sardes, eu queria fazer aqui algumas considerações iniciais com os irmãos.
pensarmos juntos sobre duas palavras, duas expressões que vale a pena nós pensarmos juntos. A primeira, sobre o relativismo. O que é relativismo? O que significa relativismo? E também, ao mesmo tempo, pensarmos juntos sobre absoluto, ou relativo ou absoluto, absolutismo ou relativismo. O que significa essas duas coisas? Quando olhamos para a Bíblia, quando olhamos para a palavra de Deus, nós a temos como relativa, nós a colocamos no relativismo, ou colocamos a Bíblia como algo absoluto, que se apresenta como acabado, pleno, que tem a palavra final. Ou pensamos e vivemos relativismo, onde os fatores são aleatórios, interesses está de acordo com os contextos, interesse de cada um, contexto de cada pessoa, onde diz que não se pode emitir juízos de valores sobre práticas, aonde diz que é impossível ter o conhecimento do absoluto, impossível ter o conhecimento do absoluto, porque, segundo o relativismo, não existe, jamais existirá absoluto, absolutismo, algo que seja absoluto, porque tudo é relativo. E ninguém, como está escrito aqui, ninguém pode emitir juízo de valores e práticas, pois as coisas mudam de acordo com o interesse, as coisas mudam de acordo com o contexto. O que hoje é considerado errado, amanhã, se as pessoas começarem a praticar, será considerado correto, porque o interesse mudou ou o contexto mudou. Aí você poderia entrar numa área filosófica sobre o relativismo cultural, onde as pessoas ensinam que não há absolutos morais, etc. Mas ao olhar para a palavra de Deus, nós vamos encontrar algo absoluto. Se apresenta a palavra como acabada, plena, e tem a palavra final. Quando olhamos para a Bíblia, um texto sagrado diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Para nós cristãos, a Bíblia é absoluta. Não existe relativismo bíblico. Não existe, isso é relativo. Não existe, a Bíblia é absoluta. A Bíblia não vai mudar de acordo com o contexto. Ela não vai se adaptar de acordo com os interesses. O que era pecado nos dias de Jesus, continua sendo pecado hoje. O que era pecado quando a Bíblia foi escrita, continua sendo pecado hoje. Se a pessoa quer morar no céu, ela tem que olhar para a Bíblia, olhar para a palavra do Senhor e buscar seguir o que está na Bíblia. Ela não pode dizer, mas os tempos mudaram. Como alguns malucos chegam a dizer, que nós precisamos atualizar a Bíblia. Nós precisamos atualizar o livro sagrado, porque é um livro desatualizado. A Bíblia não é desatualizada. A Bíblia é bem atual. Interessante? Se você ler a Bíblia hoje inteira, parece que você está lendo o jornal do dia, porque ela está falando realmente o que está acontecendo nos dias atuais. Quando olhamos para a Bíblia, quando estudamos os assuntos bíblicos, devemos ter em memória, na nossa mente, essa verdade, que ela é absoluta, e o relativismo não pertence à Bíblia, à palavra do Senhor nosso Deus, porque toda ela foi escrita para o nosso bem. Os contextos podem mudar, as situações podem mudar, os interesses podem mudar, mas a Bíblia continua sendo palavra de Deus. E a Bíblia, nessa introdução ainda, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é.
Qual a diferença, pastor? Vou te explicar. Se eu falar que a Bíblia contém a palavra de Deus, eu estou dizendo que há outras coisas nela que não é de Deus. Ela contém a palavra de Deus, contém a palavra de fulano, contém tradições, contém usos e costumes, ela contém outras coisas, e no meio dessa salada contém algo que é bíblico. Não é assim. Ela é a palavra de Deus, de Gênesis ao Apocalipse. Na história da igreja, concílios já se reuniram em torno de um grande debate como este. Ela contém ou é? E chegaram à conclusão, louvado seja Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. Tem que ser seguida, tem que ser praticada, tem que ser vivida, vivenciada. Nós não podemos olhar para um texto que temos estudado aqui, já estudamos a carta às igrejas anteriores, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, já estudamos essas cartas, dizer isso aqui é relativo, isso aqui é daquela época. Não, ela é a palavra de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. E hoje eu gostaria de pensar com você neste tema: reavivar ou sepultar. Estamos diante de uma obra, e esta obra nós buscaremos reavivar ou sepultar, levar vida ou enterrar de vez. Vai gerar sepultamento ou vai gerar um grande avivamento? A Bíblia nos fala de Jesus, certa feita, entrando numa cidade, saía daquela cidade que ele entrava, uma viúva, carregando ali o seu único filho que estava morto, e a multidão indo para o cemitério. Jesus chega como sendo vida e traz vida onde havia morte. E a pergunta é essa: nós queremos reavivar ou queremos sepultar? Alguns dados importantes sobre a cidade de Sardes. Por exemplo, Sardes significa o que escapou, ou remanescente. É o significado da palavra Sardes. O que escapou, ou remanescente, era a capital da província da Lídia. Era uma cidade aparentemente inconquistável, que ninguém poderia conquistá-la. Ela ficava num monte quase inacessível, um monte que difícil de chegar. Então uma cidade que era totalmente considerada inconquistável. Ninguém pode chegar aqui até nós. Nós estamos num monte, esse monte é inacessível, então nós estamos totalmente protegidos. Nós estamos totalmente guardados. E esta mentalidade trouxe a Sardes um povo que foi tomado de arrogância, um povo confiante em si mesmo. Nós somos soberanos, nós somos maravilhosos, nós estamos tão bem guardados, tão bem protegidos, nós vivemos tão bem onde nós estamos, que ninguém pode fazer ou causar alguma coisa contra nós. E essa cidade, no ano de 549 a.C., e também no ano de 218 a.C., o inimigo veio e arrebentou com a cidade. Primeiro ataque do inimigo aí, 549, acabou com a cidade. Houve uma rachadura na encosta da pedra. Ela ficava numa montanha, cercada de pedra, mas houve uma rachadura. E o inimigo, ele entra. Os soldados inimigos entraram em Sardes e arruinaram e acabaram totalmente com a cidade. Você, sabendo a história de Sardes, ao olhar para o texto e ler o texto novamente, você perceberá porque Jesus está dizendo: ser vigilante, acorde, ser vigilante. Eles deixaram de praticar a vigilância, vamos ver já já, e o inimigo vem e ataca a cidade e acaba com a cidade. Então ali havia aqueles que sobreviveram, porque Sardes significa os remanescentes. E a cidade que era autoconfiante, ela se arrebenta. E a pergunta que nós vemos levantar: nós estamos diante de relíquias do passado ou um espelho nos quais podemos nos ver? Ao olharmos para a carta a Sardes, estamos diante de um estudo, de uma breve palavra, relembrando relíquias do passado, um ato histórico, ou estamos diante de um espelho, no qual nós podemos nos ver neste espelho?
e tomarmos as atitudes necessárias para a mudança, para sermos lapidados, transformados pelo poder de Deus em nome de Jesus. E veja que em cada uma das igrejas Jesus se apresenta. Ele apresenta a igreja como aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. Você já conhece, você já acompanhou esta nossa série de mensagens sobre o Apocalipse, lá no capítulo 1, versículo 20, você lembra comigo que as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. Quem são as estrelas? Apocalipse 1, versículo 20, as estrelas são os anjos da igreja, ou seja, a liderança da igreja. E o verso 1, 3:1 vai dizer: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, aquele que tem a liderança em suas mãos, e aquele que possui os 7 Espíritos. Mas o que isso significa, ter os 7 Espíritos e as 7 estrelas? 7 Espíritos quer dizer, significa toda a plenitude de Deus. O número 7 na Bíblia é o número da perfeição absoluta. Quando fala ele tem os 7 Espíritos, ele tem toda a plenitude de Deus sobre si. Lá em Isaías 11:2 vai dizer: repousará sobre ele, sobre o Senhor Jesus, sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. 7. Está lá. Espírito do Senhor, 1. Sabedoria, 2. Entendimento, 3. Conselho, 4. Fortaleza, 5. Conhecimento, 6. Temor do Senhor, 7. Não que haja 7 espíritos, não há, é um espírito só. Mas para dizer para você o que a Bíblia diz, a palavra do Senhor nos ensina em Colossenses 2:9, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade habita corporalmente na pessoa de Jesus. Então ele está se apresentando à igreja, ele está se manifestando à igreja. Toda a plenitude de poder renovador está à disposição de toda a igreja. Como que dizendo assim, olha, você precisa de poder, você precisa de renovação, você precisa de algo para te reavivar, você precisa de algo para trazer vida, vida plena, acabar com a morte, tirar o espírito de morte, trazer vida. Este poder está em Jesus, porque em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Em Jesus a glória de Deus está presente, Ele que tem a liderança nas suas mãos, Ele que tem o poder em suas mãos, este poder renovador, Ele coloca à disposição da igreja, para reavivar a igreja, para restaurar a igreja, para trazer e levar vida à igreja. Ele diz que a igreja de Sardes agora, crendo nisso, ela necessita de um grande despertamento. Ela precisa ser despertada, ela precisa ser acordada, ela precisa ser vivificada, ela precisa ser restaurada, porque ela está se perdendo. Veja o que está acontecendo com esta igreja, a igreja de Sardes. Qual era a condição real da igreja? Morta. E também as obras dessa igreja não eram obras dignas, íntegras, e ela estava sendo contaminada com o mundo, ela estava morrendo. Tem nome de que vives, mas está morto. Veja aí na Bíblia, Jesus fala para esta igreja, olha o que ele diz para ela, verso 1: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. A morte aí, a morte em Sardes. Além da morte em Sardes, verso 2, fala, consolida o resto que estava para morrer. Verso 2, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença, diz aqui, na presença do meu Deus. As obras da igreja,
as minhas obras, as tuas obras, as nossas obras, todas elas são feitas, realizadas na presença de Deus. Como falamos domingo passado, Deus, os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Deus está vendo todas as coisas. Ele sabe se as nossas obras são íntegras ou não são íntegras. Ele sabe se nós estamos sendo contaminados com o mundo ou estamos guardando puros, incontaminados com as coisas do mundo. E essa igreja estava morta, e o que sobreviveu dela, alguns estavam morrendo, estavam padecendo, tinha nome de que vivia, mas estava completamente morta, totalmente perdida, sem rumo, sem direção. E o Senhor vem falar a esta igreja. Esse autor, Vance, ele cita 4 estágios ministeriais. Ele fala sobre 4 estágios ministeriais. Primeiro, os estágios ministeriais. Levanta-se um homem cheio de unção, cheio de poder, cheio de graça. Depois, segundo estágio, após esse homem se levantar, levanta-se um movimento. E esse movimento começa a impactar, a contaminar as pessoas. E as pessoas são tocadas. As coisas começam a acontecer. Cai no terceiro estágio, uma máquina é levantada. Uma máquina. Algo torna-se mecânico. Perde o sentido. Perde a razão. Tornou mecânico. E o quarto estágio que ele diz, agora torna-se, quarto estágio, um monumento. Levanta-se um monumento. E tudo aquilo fica na história. Tudo aquilo fica no passado. Tudo aquilo fica na meditação, na recordação, não tem mais movimento, não tem mais consagração, as coisas começam a ser mecânica e virou um monumento. A igreja de Sardes havia se tornado um monumento, não tinha mais unção, não tinha mais graça, não tinha mais poder. E esses 4 estágios que Vance diz, 4 estágios ministeriais, nós vimos isso acontecendo ao longo da história. Quando Deus levanta grandes homens, grandes coisas acontecem, depois torna-se mecânico, vira um monumento, uma estátua, e aquilo é só lembrança do passado, que não tem sequência no presente. A igreja de Sardes viveu um grande momento, viveu um grande realizar de Deus, mas ela caiu no estado de estagnação, e ela virou agora apenas um monumento. Quem sabe a sua vida espiritual, você que aqui está, ou que me ouve pela internet, a sua vida teve um momento que você teve uma experiência com Deus, que você tinha o prazer da palavra, o prazer na oração, o prazer na busca, e queria evangelizar, falar do amor de Deus, ou orava de madrugada, buscava ao Senhor, e via as coisas acontecendo, mas grandes coisas sucederam, negativas talvez, e a pessoa começou naquele marasmo da vida, as coisas tornaram-se mecânicas, pesadas, e acabou num mero monumento, uma lembrança de algo que aconteceu, mas que não está acontecendo novamente nos dias atuais. A igreja de Sardes tinha paz, Você não vê aqui Jesus dizendo que o inimigo ia invadir de novo. Você não vê aqui dizendo que o inimigo estava cercando a cidade. Ela tinha paz, mas era uma paz de cemitério. Uma paz de cemitério. O que é uma paz de cemitério? É onde tem aquela tranquilidade, aquele sossego, mas não tem vida. Não tem vida. Não tem vida. E esta igreja de Sardes está desse jeito. Se houver acomodação, começaremos a morrer lentamente. Se você se acomoda na vida espiritual, se eu me acomodar na vida espiritual, nós começamos a morrer lentamente. A igreja de Sardes, a cidade de Sardes, se acomodou. Estamos bem, estamos no alto monte, ninguém consegue nos invadir, ninguém consegue nos atacar, e houve uma rachadura na pedra, onde o rei Ciro entrou, detonou com a cidade, destruiu tudo, porque a igreja estava acomodada.
parecer sem ser, ela parecia, mas não era. A igreja de Sardes tornou como cristãos apenas de nome, cristão apenas de nome, cristão de nome apenas. Ah, você é cristão? Sim, eu sou cristão, papai foi, mamãe foi, vovô foi, vovó foi, bisavô, tataravô foram, e a pessoa tornou um cristão apenas de nome, crente nominal, que não tem mais vida, não tem mais poder, não tem mais unção. E Jesus está se apresentando aqui, Ezequiel diz, então ele me diz, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe assim, diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Então veja que Jesus, ele levanta aqui o profeta Ezequiel, leva ele no vale de ossos secos, ele manda profetizar, porque ele queria vida na igreja, ele queria unção nas pessoas. E a filosofia, o ministério deste povo, Ezequiel 37, é aqueles que diziam assim, pereceu a nossa esperança, estamos de todo consumidos, não tem vida, estamos mortos. Mas a palavra de Deus vem para vivificar, a palavra de Deus vem para restaurar. Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Ou seja, a mensagem do Senhor é a mensagem de avivamento. A Bíblia diz, ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis, João 14:19. O Senhor quer que você viva, o Senhor quer que vivamos, o Senhor não quer morte. Diz aqui o texto, repito para você, onde ele fala para esta igreja, conheça as tuas obras, que tem nome de que vives, mas está morto. Tinha nome, tinha aparência, mas estava morta. A igreja estava morta, as pessoas mortas. O que estava sobrevivendo estava pronto para morrer também, estava acabando, e o Senhor está falando a esta igreja. E o que o Senhor pede então, irmãos e irmãs, à igreja de Sardes, ele fala, a primeira coisa que ele pede, ser vigilante, ser vigilante. Verso 3, você vai ler isso, ser vigilante. Por que a igreja de Sardes morreu? Por que as pessoas de Sardes morreram? Porque deixaram de ser vigilantes. Você pode lembrar da parábola das 10 virgens, onde 5 eram nécias e 5 prudentes. E quando chega o noivo, as que eram vigilantes, as que cuidavam, elas entraram para as bodas do Cordeiro. Elas entravam para as bodas do Cordeiro porque elas estavam vigilantes. Leia na Bíblia, pesquise na Bíblia. Quantas vezes a palavra do Senhor usa essa expressão, ser vigilante, vigie, 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 guarde. O versículo 3 diz assim para nós, eu leio 3 agora na parte B, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Apocalipse, versículo 3, parte B, se não vigiares, virei como ladrão. Quando os crentes de Sardes ouviram isso, o que eles fizeram? Eles já lembraram, os sentinelas, os guardas dormiram, cochilaram, não vigiaram, houve uma brecha, houve uma rachadura, o inimigo entrou e arruinou, matou famílias, matou todo mundo, quase todos morreram, melhor dizendo, porque deixaram de vigiar. Então a igreja entende que é preciso vigiar. Ele diz em segundo lugar, consolida o resto que estava para morrer. Consolida, sólido, tornar firme. Traga firmeza para o resto que estava para morrer. Estava, não precisa estar mais. Então, igreja de Sardes, a mensagem do Apocalipse é essa, igreja de Sardes, acorde, igreja de Sardes, desperta. Você precisa, igreja de Sardes, fortalecer o que está para morrer, porque se não vigiar e não consolidar, tornar sólido o que está para morrer, você vai perder, você vai morrer também. Ele diz a essa igreja, lembra-te pois do que tens recebido e ouvido. O que a igreja tinha recebido e ouvido? Ela tinha recebido e ouvido a palavra de Deus. Ela tinha recebido, irmãos, e ouvido a palavra de Deus. Ele fala, olha, lembra que você recebeu, lembra que você ouviu, traga isso à sua memória.
Quando ele fala essas coisas, diz o que tem os 7 espíritos, as 7 estrelas. Se as estrelas são os anjos das 7 igrejas, se as estrelas são os líderes, os pastores das igrejas, ele está dizendo, lembra que o que os meus servos lhes ministrou. Leia, por exemplo, lá em Jeremias, ele diz assim: começando de madrugada, eu vos tenho enviado os meus profetas. Lá no povo de Jeremias, lá no livro de Jeremias, diz aquele povo, mas vós não quiseste dar ouvidos, não quiseste entender, não quiseram acolher, mataram os meus profetas. Então, agora Sardes, lembra o que tem recebido, lembra o que tem ouvido, Sardes. Então, guarda-o no coração. Guarda no coração já 4 coisas aqui, ó: vigilante, consolida, lembra e guarda. Traga isso para o seu coração, traga isso para a sua memória, traga isso para a sua mente, guarda no coração. Aí vem a palavra, diz: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então guarda no coração. E ele diz agora: arrepende-te. Lembra que eu falei domingo passado sobre arrependimento? Todas as igrejas ele pede arrependimento. Ele diz no verso 3: arrepende-te, arrepende-te, porque porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Vigie, guarda, ser vigilante. Está morrendo, consolida, traga a vida de volta, busca ao Senhor. Ele tem a plenitude do poder de Deus, toda a plenitude da divindade está em Cristo. Ele tem o poder para restaurar, para revivar, para trazer a vida de volta, para tirar a paz do cemitério e colocar vida, colocar ânimo, colocar empolgação e trazer vida espiritual novamente. Veja que eu já disse aqui, repito, a igreja havia se acomodado. Havia na igreja de Sardes, na cidade de Sardes, uma falsa segurança. Uma falsa segurança. Eu estou bem, eu estou protegido, eu estou firme. E no dia que ela cochilou, os sentinelas dormiram, cochilaram, o inimigo entrou. A Bíblia diz que o diabo anda em derredor como leão, procurando alguém para tragar. Por isso eu fiz questão no início da mensagem, fazer aquela observação sobre o relativismo e positivismo. Eu escrevi lá positivo. Nós não vivemos o relativismo, tudo é relativo. No absoluto, a Bíblia é absoluta. O absolutismo da Bíblia. O que ela diz vai se cumprir. O que está escrito vai se cumprir. E nós não podemos deixar a Bíblia de lado. E veja que hoje as pessoas estão deixando a Bíblia de lado. As pessoas hoje estão abandonando a Bíblia. De manhã eu preguei sobre 2 Crônicas 7:14. E as pessoas estão abandonando Deus, abandonando a Bíblia. Comentava de manhã aqui sobre o presidente americano. O único presidente em toda a história americana que no dia convocou a nação para o dia de ações de graça, o único presidente que omitiu Deus. Ele omitiu o nome de Deus. Nenhum presidente em toda a história americana, quando tem que convocar o povo para o dia de ações de graça, omite Deus. O presidente atual omitiu Deus. As pessoas estão omitindo Deus. As pessoas querem viver de acordo com os padrões estabelecidos pelo mundo, os padrões estabelecidos pela sociedade, pelos usos e costumes, por aquilo que as tradições dizem, por interesse pessoal, e vai mudando a Bíblia de acordo com o interesse pessoal. A Bíblia não muda. A Bíblia não muda. Pessoas lamentam a morte de uns, de outros, que morreram sem Cristo. Nós lamentamos, mas quem morre sem Cristo vai para o inferno, segundo a Bíblia. A Bíblia é soberana, absoluta. Ele está dizendo aqui, igreja de Sardes, consolida o resto que está para morrer, porque as tuas obras não são íntegras na presença do meu Deus. Nós podemos praticar qualquer obra,
aqui, ali, acolá, ninguém nos vendo, mas Deus estará sempre vendo. E tudo que fazemos está diante de Deus, e prestaremos contas a Deus de tudo aquilo que viermos a fazer. Ele fala: igreja, arrependa. Ninguém tem condição de arrepender-se enquanto dorme, ou seja, está morto espiritualmente. Veja aqui, antes de mandar arrepender, ele fala: igreja, lembra que tem ouvido, ser vigilante, consolida. Lembra que tem ouvido, recebido, então arrependa. Porque ninguém pode arrepender enquanto estiver dormindo, ou seja, enquanto está morto espiritualmente. Tem que primeiro vigiar, tem que despertar. Despertou, acordou e fala: opa, eu me arrependo. E muda de vida. Em nome de Jesus, para que a bênção e a graça de Deus venha. E o Senhor fala aqui das promessas que Ele vai conceder ao vencedor. Aquele que praticar essas 4 coisas que Ele pediu. Quais são as promessas? Primeira, vai andar de branco. Ele diz aqui a palavra do Senhor: tens contudo, verso 4, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, elas andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Andar de branco, branco tem o significado de santidade, de pureza, de consagração. Fala que ainda a promessa, o nome no livro da vida, de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Nome será confessado diante de Deus e dos anjos. Olha que coisa linda, impressionante. Diz aqui: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, verso 5, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Deus e diante dos seus anjos. Nosso nome será confessado diante dos anjos, diante de Deus, pronunciado pelos lábios de Jesus. Imagina você nessa ideia, concebendo essa ideia na sua mente, lá no céu, Deus proferindo o seu nome. A Bíblia diz no Apocalipse que a multidão está diante de Jesus, e a pergunta: quem são? Diz assim, Apocalipse 7,14, respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, aquela multidão: estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém? É a visão do Apocalipse, uma multidão diante do Senhor, uma multidão glorificando a Deus, e alguém pergunta, fala: meu Deus, meu Pai, quem são essas pessoas? E a resposta: são aqueles que lavaram as suas vestiduras, suas vestes, e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão, motivo, volto para você aqui, razão, porque se acham diante do trono de Deus. Qual é a razão que eu vou estar diante do trono de Deus? Porque lavei as vestes e as alvejei no sangue do Cordeiro. Aquele que tem toda a plenitude de Deus. Na pessoa tem um encontro real com Cristo, uma entrega real a Jesus Cristo, será a razão de estar diante do trono de Deus e o servir de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se acha sentado no trono vai estender sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais vai ter fome, nem sede, não cairá nada sobre o sol, nem ardor algum sobre eles. O Cordeiro que se encontra no meio vai apacentar, guiar e enxugar dos olhos toda lágrima. Hoje você consegue enxugar da face, o Senhor enxuga dos olhos. Ali não há mais tristeza, não há dor, não há pânico, não há medo, não há angústia. Mas a questão é, do tema de hoje, reavivar ou sepultar.
e fala, igreja de Sardes, não tem achado íntegras as tuas obras. Não tem achado íntegras as tuas obras. Tem nome de que vives, tens nome de que vives, mas estás morto. Estás morto. E consolida o resto, está para morrer, senão vai morrer também. Porque eu virei como ladrão. E a hora que não vigiares, eu venho. E você perde. Mas sabendo da sua incapacidade, da sua insignificância, da sua total incapacidade, ele se apresenta como aquele que tem toda a plenitude da divindade. E diz, eu tenho todo o poder para restaurar a sua vida, para trazer vida onde há morte, para ressuscitar os mortos espiritualmente. Então, faça 4 coisas. Quais são as 4 coisas? Vigie, consolida, lembra da palavra, volte à palavra, e guarda bem a palavra, se arrependendo de qualquer falha, de qualquer erro, acertando a vida com Deus. Pois na hora que houver um descuido, sonolência espiritual, ele vem e a pessoa fica. Imagina aqueles que sobreviveram ao ataque em Sardes. Talvez um falava com o outro e dizia assim, nós confiávamos tanto, que éramos intocáveis. Uma pequena rachadura na pedra, o inimigo veio, uma pequena rachadura. Ah, se nós tivéssemos vigiado. Meu irmão, vigie. Minha irmã, vigie. O Senhor tem vestes brancas para ti. O Senhor vai nos revestir de vestes brancas. O Senhor vai nos dar vestes brancas. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós estaremos na presença do Senhor. O nosso nome jamais será apagado do livro da vida. Ele vai nos confessar diante de Deus, diante dos anjos. E ele conclui dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você tem ouvido, ouça o que Deus está ministrando. Ouça o que o Espírito está ensinando às igrejas nos últimos dias, em nome de Jesus.